E se você vivesse num mundo em que não tivesse empatia, onde não se importassem com sua existência? E se nesse mundo prezassem pelo sofrimento? Iremos falar sobre isso vendo como base o universo de Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, de Felipe Castilho. Bom, para começar, vamos falar sobre um universo em que não há empatia. No Ordem Vermelha, grande parte da população está no estado de servidão. Eles servem a uma deusa. E essa servidão é o sustento deles semanal. Então, por eles terem essa questão de ter que servir a deusa, eles estão preocupados mais em ter o seu trabalho para poder ter o seu sustento, ter o seu dinheiro para poder se alimentar e se manter, sobreviver. Como cada um está lutando por si, fica meio difícil de você criar meio que uma empatia. Como é difícil a questão da servidão, as pessoas estão mais preocupadas em ter o próprio sustento. Não estão preocupadas em ajudar o próximo. Porque, vamos lá, digamos que você ganha um mísero salário toda semana, certo? E esse salário é o suficiente apenas para você sobreviver. Como é que você vai ter algo a mais para poder se preocupar com outra pessoa, por exemplo? Por esse motivo, as pessoas geralmente não sentem empatia pelos outros. Questão de amizades é difícil se ter no mundo em que cada um está olhando para o seu próprio umbigo, está cada um preocupado com a sua própria sobrevivência. Então, quando vem o fato de realmente você ter que pensar no outro, já fica mais complicado. Porque se eu pensar no outro, digamos assim, se eu for pensar no outro e ajudar de alguma forma, isso não vai estar atrapalhando a minha sobrevivência? Por exemplo, eu passo todos os meus dias servindo, né? Eu passo todos os meus dias da semana, menos um dia da semana servindo. Se eu pegar todo o dinheiro que eu ganho, com todo esse suor, com toda essa servidão, que são horas e horas e horas de servidão, e for doar para alguém, será que não valeria a pena eu estar pegando esse dinheiro e utilizando para mim? Ou será que não valeria a pena eu pegar esse dinheiro e curtir a vida, já que eu tenho apenas um breve momento para curti-la? Com isso, as pessoas esqueceram o que é empatia, o que é ajudar o próximo, o que é sentir de fato que o próximo precisa de uma atenção sua. E isso acaba complicando. Fica difícil de fazer amigos, fica difícil de se ter uma família. Porque, por mais que você tenha uma família, você vai ter que estar servindo e, eventualmente, você vai passar boa parte da semana sem ver seus familiares. Porque você vai ter que estar servindo a deusa Una. Por você estar longe da família, você acaba que não tem esse suporte familiar da qual você deveria ter. E sem esse suporte, você tá sozinho no mundo, basicamente. E como tem empatia no mundo em que cada um tá sozinho e cada um tá lutando por si? Como tem empatia no mundo que cada um tá se importando só com o dinheiro que recebe toda semana, que não tá nem aí pra você, que se você tá lá ou não, tanto faz, sabe? Como sobreviver nesse mundo e será possível ter empatia no mundo assim? Bom, esse livro traz esse tipo de questionamento e traz uma forma de, sim, ter empatia. Uma das cenas em que acontece essa questão da simpatia é a relação entre dois personagens. Um chamado de Aelian, o outro chamado de Ziggy. Ziggy tinha um amigo que tinha uma flauta. Só que esse amigo, infelizmente, havia falecido. E por conta disso, a flauta acabou parando nas mãos do Aelian. E o Aelian, ele estava sem dinheiro, estava tentando sobreviver e estava precisando urgentemente de dinheiro. E antes de conhecer o Ziggy, ele estava certo de que ia vender essa flauta para conseguir dinheiro. Só que aí ele se esbarra com o Ziggy. E o Ziggy comenta que essa flauta era do amigo dele. Como recentemente o amigo do Ziggy havia,
e o Aelian sabia disso, o Aelian decide devolver a flauta para o Ziggy. E quando ele devolve a flauta, o Ziggy se surpreende pela atitude empática do Aelian, pois nem todo mundo tem esse tipo de atitude naquele mundo. Por mais que ele fosse só um humano, ele ainda teve essa atitude empática. E mostra que, de fato, há esperança, há chance para uma empatia nesse mundo mesmo, num mundo cheio de egoísmo e cheio de pessoas que não se importam com a vida. Esse mundo é tão cheio de gente que não se importa com nada que existe um festival que acontece de tempos em tempos. Esse festival, ele é basicamente uma arena, como se fosse os gladiadores. Várias pessoas são colocadas na arena para brigar até perecerem. Esse festival, ele é passado na arena da cidade. Várias pessoas se reúnem para ver esse festival. Essa luta pela sobrevivência das pessoas que estão na arena. Esse festival, ele é muito aclamado por toda a população da cidade de Unterak, que é a cidade em que a história de Ordem Vermelha se passa. E esse sofrimento é tão pedido que você vê, na história que se passa no livro, conta que o festival faz um tempo que não acontece, um tempo de décadas. Você vê comentários dos habitantes dessa cidade sobre o festival, desejando que aconteça de novo, sentindo falta desse espetáculo, desse festival. E eles desejam ver isso novamente, desejam estar lá presentes de alguma forma. É o ápice de entretenimento que existe na cidade. É um entretenimento tão baixo e tão grotesco como esse. E outra, alguns servos, eles podiam se inscrever no festival por um valor não tão alto, ainda assim alto, mas não tão alto como a semi-liberdade, que eu falo no vídeo que eu postei semana passada sobre essa tal de semi-liberdade. Se vocês quiserem ver, só ir no link aqui do card. Esses servos, alguns deles se inscreviam no festival em busca da semi-liberdade. Só que, detalhe, ninguém nunca ganhou o festival para ter essa semi-liberdade. E era tão aclamado pela cidade e pela própria deusa que os corpos dos guerreiros eram expostos após o combate, para aqueles que não puderam assistir o festival poder ter uma visão do que aconteceu no festival. E se for um familiar seu lá, com isso vem uma cena. A partir de agora vai ser spoiler sobre o livro. Nosso querido personagem, Aelian Orus, era uma criança de 6, 7 anos. Ele estava doido para ver o festival. Só que ele não tinha ingresso para o festival e ele queria porque queria ver. Decidiu escalar a arena e ficar lá no topo, olhando para o chão da arena. E lá ele viu guerreiros lutando pela sua vida. Era tão bom ver eles vencendo desafio após desafio. Eles estavam ainda de pé, continuavam lá, lutando pelas suas vidas, lutando pela sua semi-liberdade. E foi se passando o tempo, e os guerreiros achavam que tinham chegado no último desafio, que tinham vencido o último desafio. E um deles tira o capacete. Ao tirar o capacete, a Aelian percebe que ele não é um guerreiro qualquer. Não é apenas mais um servo em busca de sua liberdade, de sua semi-liberdade. Mas é, na verdade, o seu pai. O seu pai havia vencido o último desafio. Mas aquilo não estava certo. Ainda faltava mais um desafio. Foi então que Una mandou seu general descer lá e lutar contra os sobreviventes. Lutar contra o pai do Aelian. Ao chegar no chão da arena, o general, ele
não só lutou contra os servos, ele acabou com todos eles. Foi uma cena tão forte que a Elia não conseguiu se manter acordado. Desmaiou, e quando acordou, tudo que ele conseguiu ver foi o seu pai sendo arrastado para fora da arena. O corpo de seu pai sendo arrastado para fora da arena. Imagina a mente do pequeno Aelian ao ver aquilo. Foi de meu pai tá livre pra eu nunca mais vou vê-lo novamente. E ainda assim, depois de tudo isso, a Aelian ainda conseguiu ser empático com um pequeno sinfo chamado de Ziggy e devolveu a flauta ao invés de vendê-la. Mas será a empatia de apenas uma pessoa suficiente para trazer empatia para o restante? Fica esse questionamento, gente. Mas, enfim, o vídeo vai acabando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. E caso vocês tenham interesse de comprar o livro Ordem Vermelha, eu vou estar deixando o link aqui na descrição da Amazon para vocês darem uma olhada lá e comprarem. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva também para me ajudar e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!